Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um dos temas mais importantes do direito administrativo relacionado aos agentes públicos, muito cobrado em concursos públicos, especialmente no concurso do INSS. O assunto de hoje é a responsabilidade civil, criminal e administrativa dos agentes públicos. Dentro da administração pública, os agentes públicos exercem funções essenciais para o funcionamento do Estado. Eles atuam em nome do poder público executando serviços, tomando decisões administrativas e aplicando políticas públicas. No entanto, no exercício dessas atividades, os agentes públicos devem agir sempre dentro dos limites da lei e respeitando os princípios da administração pública. Quando um agente público pratica um ato irregular, ilegal ou que cause prejuízo ao Estado ou a terceiros, ele pode ser responsabilizado por suas ações. Essa responsabilização pode ocorrer em 3 esferas diferentes: civil, administrativa e criminal. Essas 3 formas de responsabilidade podem ocorrer de maneira independente, ou seja, o mesmo fato pode gerar consequências nas 3 esferas ao mesmo tempo, dependendo da gravidade da conduta praticada. Vamos começar pela responsabilidade civil dos agentes públicos. A responsabilidade civil está relacionada ao dever de reparar danos causados a terceiros. Quando um agente público, no exercício de suas funções, provoca prejuízo a uma pessoa ou ao patrimônio de alguém, surge a obrigação de reparar esse dano. No direito administrativo brasileiro, a Constituição Federal estabelece que o Estado responde pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Isso significa que, em regra, a vítima pode acionar diretamente o Estado para ser indenizada pelos prejuízos sofridos. Essa responsabilidade do Estado é chamada de responsabilidade objetiva, pois não exige a comprovação de culpa do agente público. Basta que exista o dano, a ação do agente público e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo causado. No entanto, quando o Estado é obrigado a indenizar a vítima, ele pode posteriormente buscar o ressarcimento do agente público responsável pelo dano, caso fique comprovado que houve dolo ou culpa na conduta do agente. Esse mecanismo é chamado de ação regressiva. Dolo ocorre quando o agente público age com a intenção de causar o dano ou de praticar o ato irregular. Já a culpa ocorre quando o agente age com negligência, imprudência ou imperícia no exercício de suas funções. Agora vamos falar sobre a responsabilidade administrativa dos agentes públicos. A responsabilidade administrativa ocorre quando o agente público descumpre normas internas da administração pública ou viola deveres funcionais previstos na legislação. Essa responsabilidade está relacionada ao regime disciplinar dos servidores públicos. Quando um agente público pratica uma infração administrativa, a administração pública pode instaurar um procedimento para apurar os fatos e aplicar as penalidades cabíveis. Entre as infrações administrativas mais comuns estão o descumprimento de deveres funcionais, o abuso de autoridade, a desobediência às normas administrativas, o uso indevido de bens públicos ou a prática de condutas incompatíveis com o exercício da função pública. A apuração dessas irregularidades ocorre por meio de procedimentos administrativos, como a sindicância ou processo administrativo disciplinar, conhecido como PED. Durante esse processo, devem ser garantidos ao agente público os princípios do contraditório e da ampla defesa, permitindo que ele apresente sua versão dos fatos, produza provas e se defenda das acusações. Caso fique comprovada a infração administrativa, o agente público poderá sofrer penalidades disciplinares, que variam conforme a gravidade da conduta. Entre as penalidades mais comuns estão advertência, suspensão e demissão. Também podem ocorrer outras sanções, como destituição de cargo em comissão, destituição de função de confiança ou cassação de aposentadoria, dependendo da situação e da legislação aplicável. Agora vamos analisar a responsabilidade criminal dos agentes públicos. A responsabilidade criminal ocorre quando o agente público pratica um ato que é considerado crime pela legislação penal. Nesse caso, a conduta do agente público viola normas do direito penal e pode resultar na aplicação de penas previstas na lei, como multa, restrição de direitos ou até mesmo pena de prisão.
Existem diversos crimes que podem ser praticados por agentes públicos no exercício da função. Entre os exemplos mais conhecidos estão os chamados crimes contra a administração pública. Entre esses crimes podemos citar a corrupção, o peculato, a concussão, a prevaricação e o abuso de autoridade. O crime de peculato ocorre quando o agente público se apropria ou desvia dinheiro, bens ou valores públicos em benefício próprio ou de terceiros. A corrupção ocorre quando o agente público solicita, recebe ou aceita vantagem indevida em troca de favores ou decisões administrativas. A prevaricação ocorre quando o agente público deixa de cumprir um dever funcional para satisfazer interesse pessoal ou favorecer alguém. A concussão ocorre quando o agente exige vantagem indevida utilizando sua posição dentro da administração pública. Quando um agente público pratica um crime, ele pode ser processado e julgado pelo Poder Judiciário, seguindo as regras do processo penal. Caso seja condenado, poderá sofrer as penalidades previstas na legislação criminal. É importante destacar que a responsabilidade civil, administrativa e criminal são independentes entre si. Isso significa que um agente público pode sofrer sanções administrativas dentro da administração pública, responder judicialmente por um crime e também ser obrigado a reparar danos causados a terceiros. Por exemplo, imagine um agente público que desvia recursos públicos. Nesse caso, ele pode ser demitido do serviço público por meio de processo administrativo disciplinar, pode ser processado criminalmente pelo crime de peculato e também pode ser obrigado a devolver os valores desviados ao Estado. Essa independência das esferas de responsabilidade é um ponto muito importante e frequentemente cobrado em provas de concursos públicos. Portanto, lembre-se de que a responsabilidade civil está relacionada à reparação de danos causados a terceiros. A responsabilidade administrativa está ligada ao descumprimento de deveres funcionais, e a responsabilidade criminal ocorre quando o agente público pratica um crime previsto na legislação penal. Compreender essas três formas de responsabilização é essencial para entender como o ordenamento jurídico controla a atuação dos agentes públicos e garante que o exercício da função pública ocorra de maneira ética, legal e responsável. Esse é um tema extremamente relevante para concursos públicos e aparece com frequência em provas de direito administrativo, especialmente em concursos da área administrativa e previdenciária, como o concurso do INSS. Nas próximas aulas continuaremos estudando os principais temas do direito administrativo cobrados em concursos públicos, sempre com foco em ajudar você a conquistar a sua aprovação no concurso do INSS.